Siga o apóstolo Taqueides Gregório nas redes sociais. Instagram, @Deus Me Cura. Facebook, Taqueides Gregório. YouTube, Deus Me Cura. Acesse o nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber os novos vídeos. Apóstolo Taqueides Gregório, nas redes sociais. O poder de Deus está aqui. As maravilhas do Senhor em bênção. Se você está me ouvindo, receba agora. Glórias a Deus, igreja. A palavra dessa noite, do culto desta quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, se encontra em 2 Crônicas. Igreja, eu observei esta palavra quando eu abri essa escritura sagrada. 2 Crônicas, capítulo 25 e versículo 25. 2 Crônicas, capítulo 25 e versículo 25. O título desta palavra, igreja: a morte de Amazias de Judá. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-o sobre cavalos e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. A igreja pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Igreja, esta palavra desta noite, ela fala de um rei, ela fala de uma geração, ela fala de uma nação, a nação do rei de Judá. Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, ele viveu 15 anos depois da morte de Joás, o filho de Joacás, rei de Israel. O que esta palavra, igreja, ela vem trazer para nós, para a igreja nessa noite? Esta palavra, ela vem trazer para a igreja que enquanto nós estamos vivendo embaixo da potente mão de Deus, enquanto nós estamos vivendo na direção de Deus, enquanto nós estamos vivendo, igreja, embaixo da potente mão do Senhor, pode vir a tempestade que for, pode vir a tentação que for, pode vir a guerra que for, enquanto nós estivermos embaixo da potente mão do Senhor, o mal não vai nos atingir, igreja. Aleluia. Enquanto cada um de nós continuar obediente, enquanto cada um de nós viver embaixo da potente mão do Senhor, podem pessoas vir coração contra, podem pessoas falar o que quiser, pode vir obra de feitiçaria, o que for. Igreja, saiba, igreja, enquanto Deus estiver estendendo a potente mão dele e nós andarmos embaixo da potente mão de Deus, o mal não vai nos derrubar. Glórias a Deus. O mal não vai nos derrubar, igreja. A bispa, o apóstolo Taqueides Gregório,
Nós fomos vítima de uma conspiração. Nós fomos vítima de uma acusação evasiva, falsa, mais uma acusação ardilosa, uma acusação caluniosa, que veio não só falando, mas também colocando nas redes sociais, uma acusação maldita do inferno. Eita Deus maravilhoso! E no dia, igreja, que nós estávamos lá, para quando a gente foi intimado para falar naquela delegacia, igreja, o Senhor, Ele preparou tudo. O Senhor, Ele preparou até as pessoas responsáveis que ia conduzir aquela diligência. Aquelas pessoas, igreja, verdadeiramente elas estavam do lado da verdade. Eu quero dizer para a igreja: não saia da verdade, não pare de falar a verdade, mesmo que alguém esteja te acusando, mesmo que alguém esteja te caluniando, continue com a verdade, porque eu quero dizer, igreja, no final das contas, vai prevalecer a verdade na tua vida. Glórias a Deus. E quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei no trabalho, eu falei com a bispa: olha, verdadeiramente eu vi o mover de Deus naquele lugar. Eu vi o mover do Senhor naquele lugar. E quando eu saí daquele lugar, eu falei: bispa, eu saí feliz. Sabe por quê? Porque eu vi o operar de Deus naquele lugar, igreja. E prevaleceu a vontade de Deus. Prevaleceu a verdade. Glórias a Deus. E aqui, igreja, esta palavra diz que quando você sai da verdade, e a verdade é Jesus, quando você sai da verdade, e a verdade é Jesus, este rei aqui, quando ele parou de seguir a fazer a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ele teve que fugir, e lá houve o quê? Uma perseguição, e o mataram. Eu quero dizer para a igreja nessa noite: quando você sai da verdade de Deus, você morre. Aleluia, Jesus. Ah, apóstolo, mas eu já vi tantas pessoas se afastar dos caminhos do Senhor e continua vivo. Ei, você não está entendendo ainda. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Talvez você ainda não viu essa pessoa descer a sepultura. Ela se afastou dos caminhos do Senhor, mas ela ainda não desceu a sepultura, não morreu materialmente. Ei, mas você ainda não observou. Ela pode não ter morrido materialmente, mas ela já morreu e foi enterrada espiritualmente. Entenda a palavra de Deus. De calabace, de canto, ricalabace, Deus poderoso. Ora, depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, igreja, presta atenção nessa palavra. Esta palavra vai ensinar a igreja nessa noite que mesmo na dificuldade, mesmo com a falta de vontade de vir para a igreja, continue nos caminhos do Senhor, continue tendo intimidade com Deus. Vai dobrar o teu joelho e orar, mesmo que seja forçado, porque é o que está dizendo esta palavra aqui, igreja. Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, a palavra está dizendo que foi antes? Não. Então a palavra está dizendo que é depois. Repita comigo, igreja. Depois
que Amazias deixou de seguir ao Senhor. Então, igreja, a palavra está dizendo depois. Depois. Conspiraram contra ele. E em Jerusalém, diante da conspiração, Amazias vendo que a situação era grave. Igreja, preste atenção. Quando você sai da direção de Deus, tudo que acontece na tua vida é grave. Mesmo que preste atenção, quando você está com Jesus, também acontecem situações graves. Mas você tem Deus junto contigo para guerrear. Aí quando você deixa de caminhar com Deus, tudo na vida é gravidade. E a pessoa não tem mais o quê? Não tem mais por onde recorrer. Então o que ela faz? Ela foge. Ela dá no pé. Então o que fez aquele rei? O que fez Amazias? Então ele foge. Ele foge de Jerusalém. Ele vai embora. Tem gente que acha que deixando Jesus e ficar fugindo de lugar, está resolvido o problema dela. Ela acha que o problema não vai onde ela está. Ei, preste atenção. O problema é você. Se você sai da presença de Deus, onde você estiver, o problema vai estar contigo, igreja. De calabaça, de campo. E não tem para onde fugir, igreja. Não tem. Aleluia. Pode você entrar num submarino, pode você pegar o avião mais veloz da face da terra, pode você ir morar até numa casa embaixo da terra, porque agora estão construindo casa embaixo da terra. Quem sabe disso? Nos Estados Unidos já tem algumas casas embaixo da terra. Tem pessoas que se programam para ficar 1 ano embaixo da terra. A comida, a alimentação toda é preparada para a pessoa ficar 1 ano embaixo da terra. Mesmo que você vai morar embaixo da terra, o problema vai continuar com você. Está entendendo isso? Então, igreja, esse rei, então ele resolve o quê? Fugir. Quando ele foge, o que acontece? Ele sai de Jerusalém e vai embora para Laques. Ele vai para um reduto onde ele tem na cabeça o quê? Lá ninguém vai me encontrar. Acabou. O povo viver lá tranquilo. Igreja, o que não pode esquecer nesta palavra, o foco desta palavra, igreja, Amazias se afastou de Deus. Quando se afasta de Deus, você quer fugir para qualquer lugar. Para sair não tem mais problemas. Mas a pessoa esquece que deixando Jesus, deixando de fazer a vontade de Deus, o problema está nela. E para onde ela for, o problema vai com ela. Tá bom. Agora a pessoa, ela se afastou dos caminhos do Senhor. Aí ela programa uma mudança. Vou morar em outra cidade. Vou morar em outro lugar. Vou mudar de estado. Ela acha, na cegueira espiritual, que ela indo para outro lugar, ela está livre dos problemas. O problema vai estar aonde a pessoa estiver. Igreja, olhe para o irmão e para a irmã que está do teu lado e diz assim: se você se afastar de Deus, pode ir para onde quiser, porque o problema está em você. Você ouviu bem? Em você. Glória a Deus. Ei, igreja, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, igreja. De calabaça, de canto. Então Amazias vai para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e o mar
o mataram. Mataram. Igreja, quando você se afasta de Jesus, se você não morrer materialmente, você morre espiritualmente. Então uma certeza você tem, que você vai morrer. Tem gente que fala assim: ah, aquele irmão se afastou da igreja, mas ele está bem. A minha mãe fumou a vida inteira. Fumou a vida inteira. Com 70 e poucos anos, mãe, para de fumar, mãe. Não consigo, meu filho, não consigo parar. Não consigo. E também você não adianta você ficar falando. A fulana, ela dava o nome. Morreu com 50 e poucos anos, e ela não fumava. Fala: Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha mãe. Aí, mediante essa situação, Jesus não deixou ela nem completar 80 anos. Ela morreu. Porque se a minha mãe vive até 90, 100 anos fumando, ela era o maior exemplo na terra. Deus que me perdoe. Era o maior exemplo. Sabe por quê? Porque ninguém ia poder falar para ela. Igreja, tem pessoas que se afastam da igreja. E tem aqueles cegos espirituais que falam assim: olha, aquele irmãozinho afastou da igreja, mas eu estou olhando para a vida dele, está bem. Comprou até um carro. Oh, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Está bem. Está no emprego bom agora. Igreja, saiba de uma coisa: se afastar de Jesus, se afastar da igreja, você pode até ter algo espiritual sim, porque a Bíblia diz que Deus permite que o ímpio e que também o servo de Deus, a serva de Deus, prosperem. Aí, lá na Bíblia está escrito assim, ó, que Deus permite que o sol brilhe para todos, independente de ser evangélico, independente de servir a Deus, independente de ser ímpio da terra. Deus permite que o sol brilhe para todos. É por isso que você vê pessoas mundanas fazendo coisas erradas e com dinheiro. Por este motivo. Amazias então foge para Laques e seguiram ele e o mataram ali. Trouxeram sobre cavalos e sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. Igreja, esta palavra traz para cada um de nós, para que nunca nós possamos esquecer, que se afastar dos caminhos do Senhor, uma certeza nós temos, que vai morrer, ou materialmente, se não morrer materialmente para descer a sepultura, vai morrer espiritualmente. Então você vê uma pessoa que se afastou da igreja, vai conversar com ela, ela está morta espiritualmente, e não adianta, não adianta, só existe um caminho para essa pessoa, é voltar para os caminhos do Senhor. Acabou, acabou, não tem saída. E quando Amazias ele foi morto, veio para sepultar, então voltou somente o que? O cadáver, somente o corpo, e sepulta na cidade de Davi. Igreja, nessa noite, vamos, igreja, colocar na nossa mente, e vamos focar, e vamos falar, todos nós assim, ó, em nome de Jesus, eu não afastarei dos caminhos do Senhor, porque eu tenho uma certeza, se eu não morrer materialmente, eu vou morrer espiritualmente. Está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. Uma salva de palmas, louva ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.